Bom dia, oitavos anos. Professora Sueli vai orientar vocês dias 24 a 28 de maio. Essa semana a professora gravou 2 vídeos, então nesse primeiro vídeo, vai orientar a apostila universitário, páginas 41 a 50. Então a Pro dividiu essas páginas em 2 partes, para não ficar muito rápido, né, para eu explicar melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, a página 50 vai até a letra F. Então, classificação do sujeito. Então, sujeito simples e composto vocês já conhecem, inclusive vocês já fizeram vários exercícios, só relembrar um pouquinho. Então, simples possui apenas um núcleo, uma palavra mais importante. Não importa se os sujeitos têm mais de uma palavra, devemos encontrar a principal. Nós fazemos aí a famosa pergunta quem ou que ao verbo. Então, o meu caderno de português está com a matéria completa. Quem que está com a matéria completa? O meu caderno de português. Aqui, o núcleo. O dia vai escurecer depressa. O que vai escurecer depressa? O dia. Então, o dia, o núcleo. Então, o núcleo do sujeito é a palavra base, pois é a respeito dela que o predicado diz algo. O composto possui 2 ou mais núcleos, que são as palavras centrais. O arroz, feijão, ovo. Núcleos. Cartazes, filmes, fotografias. São os núcleos desta oração. Então, os demais sujeitos. Hoje nós vamos ver um pouquinho de sujeito oculto, indeterminado e inexistente. Eles não aparecem na frase. Então, pedi para vocês não confundirem sujeito oculto com verbo, pois verbo sempre faz parte do predicado. Então, vamos lá. O sujeito oculto, ele também é chamado de implícito ou desinencial. Não aparece na frase, mas sabemos pela terminação do verbo ou contexto. Verbo, então eu sei pelo verbo, na verdade, pela terminação dos verbos. A professora grifou os verbos, emprestei meu caderno de português. O predicado é a frase toda, já que o sujeito não está expresso. Então, vamos lá. Emprestei meu caderno de português. Quem emprestou o caderno de português? Eu, na verdade. Então, a partir do momento que dá para eu substituir o verbo pelo pronome eu, ele é um sujeito oculto, implícito ou desinencial. Entraram na sala e bagunçaram meu material. Quem será que entraram na sala e bagunçaram? Eles ou elas. Então, a partir do momento que dá para eu substituir o meu verbo pela terminação dele, eles ou elas, sujeito oculto, implícito ou desinencial. Comprei um carro. Quem comprou o carro? Eu. Sujeito oculto. Agradecemos sua colaboração. Quem será? Agradecemos. Nós. Estamos aprendendo a conviver com as diferenças. Estamos. Nós. Então, sujeito oculto, implícito ou desinencial, substituímos pelos pronomes eu, tu, ele ou eles, elas, nós ou vós, tá bom? Vamos seguir. Então, a professora vai deixar segunda-feira exercícios para vocês fazerem, para vocês descobrirem sujeito oculto, implícito ou desinencial. A tabelinha para vocês aprenderem. Indeterminado. Vamos então aprender o que é um sujeito indeterminado. Vamos lá. Não aparece na frase e não podemos identificá-lo. Geralmente o pronome eles ou elas, geralmente, a professora não está dizendo que é só
eles ou elas. Mas quem são eles ou elas, não sabemos. Outra característica, terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Vamos lá. Colaram na prova de português. Quem será que colaram na prova de português? Eles ou elas. A gente não sabe quem colou na prova de português. Compram-se carros. Eles ou elas. Assistiram ao seriado do Chaves. Eles ou elas. Sujaram as ruas das cidades. Eles ou elas. Então, é determinado. Geralmente usa-se o pronome eles ou elas, substituindo os verbos. Aí tem uma outra característica importante também, terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Bebe-se muito, então eu tenho o verbo, terceira pessoa do singular, que é o bebe. Aqui eu tenho dois exemplos e o fala. E aqui eu tenho o pronome se, tudo bem? Aqui dois exemplos a professora deixou, certo? Então, terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Seguindo. Então, aqui eu tenho uma oração. Na oração, morderam a isca, no primeiro quadrinho, nos desperta algumas reflexões. O verbo morderam na terceira pessoa do plural não se refere ao pronome eles ou elas. Olha que interessante. Perceba que o gato Garfield não sabe exatamente quem ou o que mordeu a isca. Ele sabe que alguém ou algo mordeu sua isca. Além disso, a isca deve ter sido mordida por um único peixe e não por vários peixes. Vocês concordam comigo? A expressão peixe seria substituída pelo pronome ele no singular e não por eles no plural. Olha que interessante. Então, o sujeito desta oração, esta oração do primeiro quadrinho, está indeterminado. Ele existe, mas não se pode apontá-lo com precisão, né? Se ele ocorre quando não nos é possível identificar a que se refere o verbo da oração. Pode ser algo, pode ser alguém, eles ou elas. Então, sujeito indeterminado existe, mas não se pode apontar com precisão quando ele ocorre. Tudo bem? Então, vamos seguindo aí. Vamos agora ver inexistente ou orações sem sujeito. Aparecem em 3 casos. Vamos para o primeiro. Fenômenos da natureza. Os verbos que formam orações sem sujeito recebem o nome de verbos impessoais e, justamente por não apresentarem sujeitos, ficam sempre na terceira pessoa do singular. Os mais utilizados: anoitecer, chover, clarear, ventar, nevar, esfriar, relampejar, trovejar. Então, aqui eu tenho verbos, fenômenos da natureza. Esses são os mais usados, ou seja, os mais utilizados. Essas orações formadas apenas pelo predicado. Então, todas essas orações formam apenas pelo predicado. Então, choveu muito, anoiteceu depressa, amanheceu rapidamente, ventou muito durante a tarde, fazia frio em São Paulo, às vezes nevava em nossa cidade. Só lembrando a vocês que a professora retirou a maioria dessas frases da apostila de vocês, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhada nas páginas que a professora deixou marcadinhas, que são da apostila de vocês. Vamos agora para o nosso número 2, verbo haver no sentido de existir, existência, acontecimento. Vamos lá. Há muitos alunos inteligentes e interessados, então, sentido de existir, existem. Índios nesta região, existem. Havia pessoas no teatro.
Também no sentido de existir. Houve um grave acidente na pista, acontecimento. Então, é o que está dizendo, né? Que quando o verbo haver no sentido de existir e de acontecer, né, sentido dos verbos impessoais, que essas orações são inexistentes, né, do verbo haver. Vamos seguir. 3. Os verbos fazer, haver, estar e ser nas orações que se relacionam com as expressões de tempo ou fenômeno natural. Exemplo: fazia frio em São Paulo, faz tempo que não o vejo. Há muitos anos não viajo, era tarde, são 3 horas da tarde. Esse fazia frio em São Paulo, verbo fazer, faz, também verbo fazer, há, verbo haver, era, verbo ser, são 3 horas da tarde, verbo ser. Então, esses verbos são impessoais, as orações não têm sujeito e a formação deles, ou seja, eles são formados apenas pelo predicado, ok? Professora, então, encontro vocês daqui um pouquinho no próximo vídeo. Aqui finalizou as nossas atividades em referência aos sujeitos que estavam faltando. Tudo bem? O professor, então, vai enviar para vocês atividades sobre essa explicação de hoje. E tem as atividades para vocês fazerem na apostila.